Olá, empreendedora, seja muito bem-vinda ao encerramento do nosso livro de cabeceira do ano de 2025, com o tema de dezembro, Tá na hora de crescer. E o nosso livro de estudo, Empreenda Sem Fronteiras, do Bruno Ribeiro. Este livro acabou sendo uma síntese, um resumão de todos os outros livros que a gente leu ao longo do ano. E aqui eu gostaria de destacar alguns dos livros que a gente estudou em 2025, nos temas dos meses anteriores, e que de uma certa forma estão pincelados aqui nesse livro do Bruno Pinheiro. Entre eles eu destaco A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, quando o autor fala sobre planejamento de metas, utilizando a ferramenta MetaSmart. Então ele cita inclusive um trecho desse livro dentro do livro dele, e acabou sendo o nosso tema de janeiro, sobre produtividade, e hoje ele se transformou em um treinamento em módulos chamado Ferramentas de Produtividade para você empreender no seu negócio. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição desse treinamento, incluindo o aulão do livro de cabeceira com o tema do livro Tríade do Tempo. Além disso, nós também estudamos o Branding Digital, do tema do Daniel Hollis, né? Foi também tema do livro de abril, e também acaba sendo pincelado algum conteúdo desse livro, resumidamente dentro do livro do Bruno Pinheiro, que é o tema desse mês, né, de dezembro. E também é um treinamento, acabou se transformando em um treinamento também dividido em módulos, e eu vou deixar também o link da descrição desses dois treinamentos para quem quiser se aprofundar nesse assunto. O livro também cita uma virada de chave, né, o Mindset, que também foi tema do nosso estudo no ano passado. Eu liberarei em breve o aulão do Mindset. E também o livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Dr. Laí Ribeiro, que foi tema de outubro do nosso livro de cabeceira de 2025. Então, esses livros acabam sendo, de alguma forma, importantes e sintetizam aí tudo que o livro desse mês, né, do Empreender Sem Fronteiras, acabou meio que fazendo um resumão de todos esses livros que a gente leu ao longo do ano, ok? Bem, eu sou Dani Cris, eu sou graduada em Design Gráfico, especialista em branding com foco no digital, e auxilio empreendedoras em seus negócios, através do Clube de Assinatura, que é uma iniciativa onde eu lidero mulheres e que desejam se desenvolver nos seus negócios ou abrir o seu negócio e entender como funciona aí a construção e gestão de uma marca. Empreendedorismo digital. Transforme seu estilo de vida. Este livro, basicamente, Empreenda Sem Fronteiras, é um guia prático para quem deseja empreender online e conquistar a autonomia e conquistar as 3 autonomias, ou seja, as 3 liberdades, de liberdade geográfica, financeira e de tempo. E o importante é ter a liberdade de ser quem você é e viver como deseja, como o próprio autor Bruno Pinheiro descreve no livro. O objetivo aqui é te ensinar como obter essas 3 liberdades, tempo, geográfica e financeira, e viver uma vida plena, não importa onde você esteja. Como conquistar a liberdade, propósito e a realização pessoal? O livro também convida você e serve de inspiração para refletir sobre a sua própria trajetória e considerar as possibilidades que você pode ter de viver com mais autonomia e propósito. Então, o convite deste livro é para você refletir sobre a sua trajetória, sobre a sua vida e ver o que pode melhorar para alcançar o sucesso e o objetivo que você almeja, né, de autonomia e liberdade financeira. Então, eu dividi os capítulos, cada aula está relacionada com um capítulo do livro, e vou trazer aqui, em cada capítulo, um resumo dos principais pontos abordados no livro. Então, no capítulo 1, o tema é: você quer viver uma vida melhor? E quem não quer? Todos nós queremos, não é verdade? Então, mesmo que o dinheiro não importe tanto para você nesse primeiro momento, ele é importante para o seu bem-estar e para melhorar a sua vida. Ou seja, a gente pode até acreditar que dinheiro não traz felicidade, mas ele é importante porque tudo gira em torno dele. Então é importante pensar
que ele é sim, faz parte da sua vida porque ele te proporciona uma vida com mais qualidade. Mas não é tudo, claro. E onde está a segurança do trabalho fixo, né? Então é uma provocação. Quando pareceu para você que as duas únicas opções são morrer de fome ou morrer de tédio? Quantas pessoas estão vivendo uma vida como CLT, numa empresa, num cargo que não se satisfaz, que está ali porque precisa pagar as contas? Ou está tão saturado daquela vida que não se vê uma saída, né, uma alternativa. Então ele traz essa reflexão. Nem todo mundo está feliz sendo CLT, né? E nem todo mundo consegue empreender, principalmente aqui no Brasil, ou tem disponibilidade para empreender ou sabe por onde começar. Então é importante pensar se o seu trabalho fixo te dá a autonomia e segurança que você precisa para ter uma vida plena, ou se aquilo apenas é um modo de sobrevivência. As pessoas precisam trabalhar em um lugar de que gostem e ter a liberdade de dispor do seu tempo. Quem realmente ganha dinheiro e é feliz tem a vida direcionada pelo propósito. Isso que a gente trabalhou ao longo do ano de 2025, né? Tanto que o nosso clube se chamava Empreenda com Propósito, porque o propósito é o que vai mover ali todas as suas ações, todos os seus objetivos. Então, quem tem uma direção guiada, né? Quem é guiado pelo propósito consegue ganhar dinheiro de forma justa, honesta e significativa. E você já parou para se perguntar qual é o seu propósito e como encontrá-lo? Essa é uma reflexão que eu deixo para você. E o Anthony Robbins diz: o encontro do preparo com a oportunidade, ele gera o rebento que chamamos de sorte. Então, se você está bem preparado e surge uma oportunidade, vão dizer que é sorte, mas na verdade você já estava ali prontinho, esperando o momento certo de acontecer, das coisas acontecerem para você. E quando a oportunidade chegou, você estava lá, prontinho, preparado. Então, para realizar o impossível, é preciso acreditar no impossível. Se você não acredita no impossível, você não vai conseguir realizar aquilo que você deseja. E aqui em cada capítulo eu vou propor um desafio para você aplicar, para você treinar no seu negócio. E o desafio do capítulo 1, o nosso primeiro desafio, vai ser um brainstorm. E o que é isso? É uma chuva de ideias. Então você vai pegar uma folha de caderno, vai escrever todos os seus sonhos mais loucos, sem pensar. Tudo que vier à sua cabeça você vai anotando ali. Imagine o que você sempre quis fazer da sua vida. Se todo o dinheiro estivesse à sua disposição, o que você faria com essa grana toda nas suas mãos? Então escreve, sem pensar. Vai colocando todos os seus desejos, todos os seus sonhos mais absurdos que sejam. Pense nisso em todos os aspectos, seja no seu momento pessoal, profissional, amoroso e até familiar. Faça isso durante 30 minutos, sem distração, sem celular, sem nada por perto, apenas você, o caderno e seus pensamentos. E escreva com toda a sua fúria. Esse então é o primeiro momento do desafio. Pegou esse papel, escreveu tudo o que precisava, guardou. Vamos agora para o capítulo 2. Se hoje fosse o último dia, você largaria tudo e começaria uma nova carreira? Reflita sobre isso. Você gostaria de ter mais tempo livre para viajar e ficar mais tempo com a sua família? Gostaria de aumentar a sua renda atual para ter mais segurança e tranquilidade? Sente dificuldades em começar algo que seja somente seu? Essas perguntas é bom para você refletir sobre o seu momento atual e responder com sinceridade cada uma delas. Nós não escolhemos nossa profissão por acaso. Ela é um reflexo da nossa paixão maior ou da nossa necessidade mais urgente. Ou você empreende por paixão ou por necessidade. E não tem nada mais frustrante do que ter um sonho e mantê-lo somente na cabeça. Quando você consegue transformar e tocar a vida das pessoas, isso vai inspirar você a continuar fazendo cada vez mais. E aqui eu trago um pouquinho da minha experiência, da minha história. Eu comecei a trabalhar com design, logo depois de ser demitida de uma empresa de táxi aéreo. Então, meu primeiro projeto de identidade visual foi uma marca chamada Pesponto, foi a marca da minha mãe. E a partir dali surgiram outras pessoas a partir
daquele primeiro momento eram pessoas, eram conhecidos, amigos, parentes, enfim, até que chegou em pessoas desconhecidas. E eu me recordo de uma pessoa que chegou até mim, que foi ela até uma das pessoas uma das empreendedoras, né? A maioria das pessoas que vinham até mim eram mulheres que estavam iniciando o negócio, e elas pensavam, não tinham uma direção, queriam abrir um negócio, ou já estavam com o negócio iniciado e precisavam de um direcionamento. E aí, a partir desse momento que eu fui atendendo essas pessoas, e não só trabalhando a parte da operacional, né, de criar uma identidade visual para elas, mas eu dava suporte, orientação, indicação de materiais que eu lia, porque eu também estava passando por esse processo, empreendendo junto com elas. E muitas das vezes eu podia estar ali auxiliando quem estava começando a partir de um momento que eu já estava mais à frente, mais avançada. Então, quando você começa a tocar a vida dessas pessoas, a transformar, nem que seja com uma gotinha, né, com uma pequena ajuda, uma pequena orientação, isso te inspira a trazer mais, a querer ajudar mais as pessoas, a querer continuar a fazer isso cada vez mais. E hoje o meu projeto do Clube de Assinatura é justamente essa ideia, né, de inspirar, de orientar, de motivar, de incentivar mulheres a se desenvolverem em seus negócios. Então, quando você consegue transformar e tocar a vida das pessoas, isso inspira você a continuar fazendo cada vez mais e melhor. Não se pode perder nem um minuto da vida fazendo algo para você que não faça sentido. Então não adianta você querer empreender em algo que você não conhece, que você não domina, que você não tem interesse e que não faz nenhum sentido na sua vida. É a questão do propósito aqui. Eu, por exemplo, eu não gosto de programação. Já me ofereceram ajuda, me ofereceram ensinar, oportunidade de atuar com programação, mas é algo que não faz parte do meu propósito. Não faz sentido para mim. Então, por que eu vou trabalhar com programação só porque está dando dinheiro no momento, se é algo que não mexe com o meu coração? Então, essa frase representa justamente isso. Você não vai perder seu tempo fazendo coisas que você não gosta, que não fazem sentido para você. Não que você não goste exatamente. Muitas das vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios em prol daquilo que é maior. Mas fazer aquilo que não mexe com o seu coração, que não faz sentido para você, que não está de acordo com o seu propósito e com a sua missão e com a sua visão. Então é importante você não perder tempo com isso, buscar orientações, buscar apoio, buscar conhecimento em cima daquilo que faça sentido para você, que está dentro ali do seu coração, né? Que mexe com a sua paixão, que é o seu propósito. Quem deseja empreender quer criar um negócio sólido, com um bom planejamento e rentabilidade, que signifique ter nas próprias mãos o poder de decidir onde e quando quer trabalhar, sem se preocupar com as contas a pagar. Assim que começar a gerar receita, você sentirá o gosto da liberdade. Quando a gente começa a empreender, a gente vai encontrar desafios, obstáculos, dificuldades no caminho. Mas quando você começar a ver os resultados aparecendo, aí sim você vai tomar gosto e sentir essa liberdade que ele tanto fala. É certo que temos uma verdadeira carência de educação no Brasil. Infelizmente, empreender no Brasil é muito difícil, é muito complicado. E o mercado brasileiro ele está apenas começando no empreendedorismo digital, dando os primeiros passos rumo ao negócio de infoprodutos. Então, hoje, o importante, né, o que está mais em evidência, esse livro foi escrito em 2016, né? Então, de 2016 para cá tem muita coisa que aconteceu, muita evolução de tecnologia. Mas a venda do conhecimento, ou seja, o conhecimento empacotado e vendido através de infoprodutos, está em crescimento, principalmente após a pandemia. Então é importante você pensar nisso. Por mais que tenha dificuldades aí, o nosso país, principalmente as pessoas de baixa renda, não tem muito acesso ao conhecimento, né, à educação. Então você vender o seu conhecimento para outras pessoas, isso é muito valioso. E agora vamos para o desafio 2. Vamos agora pegar a roda da vida. Para obter o sucesso, é importante estar equilibrado em todas as áreas da sua vida. A roda da Viva, ela funciona como um termômetro, né? Onde você vai pegar várias áreas da sua vida, pessoal, profissional, dos relacionamentos, a sua qualidade de vida, saúde,
dia a dia, família, enfim, tudo isso, você vai criar ali um parâmetro, né? um termômetro. E vai dar uma nota de 1 a 10. Então, a menor nota em cada uma dessas áreas são as áreas que precisam de mais atenção. E as áreas onde você tem uma nota maior está equilibrado, está bem, está tranquilo. Então, você vai usar a roda da vida, pode buscar no Google, roda da vida, vão aparecer vários exemplos. Você pode imprimir e ir pintando com canetinha colorida cada uma dessas áreas da sua vida e ver onde é que você precisa melhorar para que a sua roda da vida ela fique equilibrada, onde não haja você esteja investindo muito numa área e menos na outra. Por exemplo, estou investindo muito na minha vida profissional e estou deixando de lado a minha vida pessoal, a minha vida espiritual. Então, é importante que você equilibre a sua roda da vida para que você viva em harmonia com todas as áreas da sua vida. Então, é importante fazer essa tarefa, né, esse exercício, para ver como é que está o termômetro das áreas da sua vida. Então, esse é o desafio 2 do nosso segundo capítulo. Agora vamos para o capítulo 3. Se o sucesso fosse garantido, se você tivesse garantia de que você terá sucesso na sua vida, o que você faria? Mesmo que o dinheiro não importe tanto para você, ele é importante para o seu bem-estar e para a sua melhora de vida. Isso aqui a gente repete, né? Que é para frisar bem. E como um valor pequeno, em torno de mais ou menos de 2 a 10 mil, você consegue resultados ótimos na internet. Diferente do offline, né, do real, no digital você direciona o seu investimento para o público certo, na hora certa e no momento certo, porque você tem como metrificar os resultados, né, o desempenho das suas ações, das suas campanhas no digital e ver como é que ela está funcionando, se está atingindo o público certo, se está chegando no público no momento que ele está online, se está de acordo com aquilo que ele busca. Então, no digital, você tem mais facilidade do que no mundo real, na hora de gerenciar as suas campanhas de vendas e de divulgação. E aí ele fala sobre inbound e outbound marketing, né? O inbound marketing é uma estratégia de marketing voltado muito para o digital, que foca em educar o cliente ao invés de vender. O outbound marketing é o método tradicional de venda que a gente está acostumado no dia a dia, principalmente no offline, né? No mundo real. O inbound marketing é justamente o contrário. Você não pensa direto em vender, você pensa em educar, em criar conteúdo, em criar valor, para no final a venda se tornar uma consequência. E não é o foco aqui, diferente do outbound marketing. Outbound marketing, o foco é a venda. No inbound marketing, o foco é relacionamento. E aí a venda acaba se tornando uma consequência. E quantas vezes que você planejou, teve que ficar em stand-by por causa de um imprevisto? Você também precisou se adaptar, não foi? Muitas das vezes a gente planeja, organiza, projeta e acaba acontecendo um percalço no meio do caminho e você precisa deixar de lado aquele plano ou engavetar ou deixá-lo em stand-by até que as coisas se resolvam e você tenha que resolver um imprevisto de última hora. E todo empreendedor precisa entender que os imprevistos fazem parte da jornada. Nem tudo sai perfeito, desenhadinho, bonitinho, do jeito que a gente planejou. Muitas das vezes a gente vai ter que se adaptar às mudanças que são inconstantes e, na maioria das vezes, imprevisíveis. Sozinho é mais difícil. Procure se unir aos melhores, esteja em grupos, procure um mentor para te ajudar e implementar as suas ideias e melhorar. Tem um ditado, né? Quando a gente está sozinho, a gente vai chegar rápido, mas acompanhado a gente chega mais longe. É mais ou menos isso, né? Então, aqui é importante que o empreendedor não se sinta sozinho, perdido, né? Ou tente trabalhar sozinho, porque, primeiro, que nós vivemos em sociedade. Segundo, que para empreender a gente precisa de vários braços, de várias mãos, uma colcha de retalhos. Colcha de retalhos a gente viu no aulão sobre a teoria do fazer, é justamente você ter braços, né, parceiros, que torcem pelo seu sucesso, estão ali para te auxiliar, para te dar um empurrão e te direcionar no caminho,
E quando eu falo aqui em mentor, né, existem vários profissionais, eu sou uma delas, que auxiliam e que orientam quem está iniciando na jornada, quem está com dificuldade de avançar na jornada. Então, procurar pessoas que estão mais à frente, né, mais avançadas na trajetória em relação a você, que possam te conduzir, te orientar, te ajudar. Porque sozinho é mais difícil, e acompanhado você consegue chegar mais longe, que as pessoas que vão te orientar já passaram por esse caminho e saberão te dar uma orientação melhor de como proceder ali. Então é importante que você se una a pessoas que estejam acima, né, de você, no sentido de estarem avançadas, que tenham mais experiência em relação a você que está começando a trilhar essa jornada. Ligue os pontos da sua vida, assim já dizia Steve Jobs, né? O que isso quer dizer? Todas as atividades que você executou ao longo da sua vida, de diferentes maneiras que foram feitas, de certa forma são pontos que você está ligando na sua vida. E aí eu trago também, mais uma vez, um exemplo pessoal. Antes de eu resolver empreender, eu trabalhei em CLT. Então, eu atuei dentro de uma empresa, fechando caixa, atendendo cliente, atendendo telefone, fazendo folha de pagamento, enfim, aprendi de tudo um pouco ali numa empresa que não era minha. Além disso, eu também trabalhei em loja, enfim, eu tive contato com pessoas e todas essas experiências que eu adquiri ao longo da minha vida como CLT foram essenciais para hoje, quando eu estou empreendendo, porque eu fui ligando esses pequenos pontos do meu dia a dia, né, das minhas experiências anteriores, que foram essenciais para gerenciar hoje o negócio que eu tenho. Então, quando eu decidi empreender, eu já tinha mais ou menos uma base de como funcionava a parte gerencial de um negócio. Então, eu sabia negociar com o fornecedor, porque eu já tive essa experiência, atendimento ao cliente, porque eu já tive essa experiência. Então, várias outras experiências que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, não só na minha vida profissional, como também pessoal, as experiências com as amizades, enfim, cursos que eu aprendi. Tudo isso são pontos que a gente vai criando na nossa vida, e quando você começa a ligar esses pontos, as coisas começam a fazer sentido para você. Então, tudo que você aprendeu até onde você está hoje não foi por acaso. Tem uma razão de existir, tem uma razão de acontecer, e que serão essenciais para você em determinado momento da sua vida, principalmente no momento que você decidir empreender. Crie sua lista de relacionamentos. A sua rede de contato é um dos ativos mais importantes e valiosos de um negócio digital. A lista de relacionamentos que ele cita aqui, né, a sua rede de contatos, é quando você é seguido nas redes sociais, quando você conquista um cliente, quando ele acredita em você e percebe a transformação que você pode oferecer na vida dele. Então, todas as pessoas que acessam você em busca de uma oportunidade, de um conselho, de um contato, ou até de um cliente que ainda não seja um cliente, mas busque você para tirar alguma informação a respeito do que você oferece, ela se transforma em uma rede de contatos, ou seja, uma lista de relacionamentos, que você pode ali nutrir através do conhecimento, de conteúdo valioso que você vai entregar para essa pessoa, até que ela se torne ali o seu cliente, ou passe e se já é um cliente, fidelize, né? Passe a comprar sempre com você e indicar o seu trabalho. Então é importante essa lista de contatos. Ela é um dos itens mais valiosos, principalmente quem quer ter ou quem tem um negócio digital. E os cinco elementos essenciais para ter sucesso online. Você precisa ter uma boa ideia, você precisa de motivação para colocar essa ideia em prática, você precisa aprender sobre aquela ideia para executar cada passo, e você precisa da sua lista de relacionamentos, contatos com pessoas certas, e por fim, a ação. Não adianta você ter uma boa ideia, estar motivado, ter informação sobre aquilo, pessoas que vão te ajudar e não colocar em prática. Então é importante a ação. Tá? Esses 5 passos são os elementos essenciais para quem que deseja obter um negócio de sucesso online. E a venda acaba se tornando uma consequência. Agora, se você entra na internet pensando em conquistar cliente, educando ele e não vendendo para ele, ou melhor, se você entra na internet pensando em vender, esquece. O importante aqui é que você pense em conquistar o cliente através de conteúdos educativos que serão
valiosos para o aprendizado dele, e não objetivando a venda. A venda, como eu disse aqui, é consequência. Mas para isso acontecer, você precisa gerar valor para o seu cliente, ele precisa ver que aquilo que você oferece é importante para ele. Então, quando você gera valor ao ponto deles estarem dispostos a pagar pelo seu serviço, ele não vai se importar em pagar mais caro. Por quê? Porque ele conhece aquilo que você está oferecendo para ele e ele tem confiança de que você vai resolver o problema dele. E para você gerar esse valor, você precisa gerar isso através de conteúdo, de benefício, que vai fazer com que ele se sinta transformado em relação àquele problema que ele tem e que você vai resolver. E aqui eu trouxe um conceito sobre mercado, segmento, nicho e subnicho. Então vamos lá. Você tem o mercado, que é uma fatia, pensa numa pizza, tem o mercado, que é a pizza inteira. Uma fatia dessa pizza é o segmento, a fatia dessa fatia é o nicho. E ainda há o subnicho, que é a fatia da fatia da fatia. Então, o nicho são grupos de pessoas que têm problemas específicos e que você sabe como resolver. Mas para você atuar em um nicho, você precisa ter foco. Então, você tem aquela máxima também, né? Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém, porque você precisa ter um foco, uma direção, um objetivo único. Então, pessoas que atuam dentro de um nicho específico, elas estarão sempre comunicando para aquele público, para aquela galera ali que tem um problema bem específico e que você tem a solução na medida certa para aquele público. E por isso que o foco é importante, porque aí você vai estar sempre direcionado para o seu público certo, para o público que você tem a resposta ali para os problemas que ele tem. Então, tem o mercado, que é a fatia ampla, quer dizer, que é amplo, né, que é macro, tem o segmento, que dentro desse segmento você tem vários nichos, além dos subnichos, que são ainda mais específicos ainda. E você vai encontrar uma oportunidade de negócio dentro de um nicho quando você observar o seu cliente, né, o público que você quer atingir. Ele vai te dizer qual é a necessidade imediata que ele tem e você vai observar também, dentro dessa necessidade, o que a concorrência está fazendo. Se a concorrência está fazendo algo que não afete esse público específico, que não atenda às necessidades desse público específico, ali você tem uma oportunidade de atingir ou até de liderar aquele nicho, porque você é o único que está atendendo as demandas daquele público ali, daquela quantidade de pessoas específicas que o mercado não está conseguindo abranger. Então, a importância do nicho está sempre voltada para o foco. Você vai estar focado naquele público para atender aquela necessidade específica daquela galera ali, daquele público bem restrito. E o nicho é foco. Quem atira para todos os lados, no final não acerta nenhum alvo. E quando você vai trabalhar com nicho de mercado, né, com um público específico que vai atender aquela determinada demanda, é importante você atentar para esses 3 elementos: a paixão, o conhecimento e a rentabilidade. Paixão é quando você fala muito sobre aquilo. Então, você fala o tempo todo sobre o seu negócio, sobre aquilo que te move. Conhecimento, você precisa estar preparado para falar sobre o seu negócio. Você tem que ter autoridade sobre aquilo que você está vendendo, sobre aquilo que você está falando. E rentabilidade, você precisa pesquisar sobre aquilo que você deseja vender ou oferecer para o seu público, vai trazer um retorno, tanto para você quanto para ele. Então, é importante que você pesquise o mercado e ver se aquela necessidade vai atender de pronto o público que você está querendo atingir. E se isso vai te trazer um retorno financeiro, tanto para você quanto para o seu público. E aí vamos ao desafio 3, falando sobre o nicho. Então você vai listar agora todas as suas habilidades, todas elas. Vai encontrar um nicho de atuação. Vai também encontrar aquele nicho que você não deseja atuar, a determinado público que você não quer vender. E por fim você vai definir a sua personalidade de marca, ou seja, quem será o porta-voz, o representante da sua marca. Aqui a gente fala sobre persona, né, sobre
quem é o porta-voz, a pessoa que está ali representando a sua marca como se fosse um ser humano. Então, sobre a personalidade da marca, eu tenho uma oficina chamada A Personalidade da Marca nos Arquétipos. Eu vou deixar também aqui o link, link da descrição, explicando como funciona. Mas se atente, por enquanto, a conhecer o seu nicho, a identificar o nicho de atuação que você quer oferecer o seu trabalho e também listar quem você não quer atender. Porque quando você consegue listar aquelas pessoas que você quer atender e entender a quem você não vai atender, fica mais fácil depois você direcionar o seu conteúdo de venda, né, a sua divulgação para a venda. Então, fechou aqui o desafio 3 do nosso capítulo 3. Vamos agora para o capítulo 4, 6 modelos de negócio online que você pode estudar. Aqui é a cereja do bolo do livro. A internet quebrou o paradigma de tempo e espaço na hora de ganhar dinheiro. Então, hoje você não precisa mais se preocupar em tempo e espaço. Você pode vender para todo mundo dentro, né, do seu público-alvo, em qualquer lugar do mundo que você esteja, inclusive enquanto você estiver dormindo. E aí ele listou 6 modelos de negócio que você pode aplicar para iniciar um negócio online. A sua experiência pessoal, o seu conhecimento e talento, seus conhecimentos e talentos serão a nova base do seu negócio, pois ele tem o alto valor no mercado. Primeiro, você precisa amar o que você oferece para os seus clientes e o seu produto deve estar completamente alinhado com a sua essência, com o propósito do que você deseja vender. A vida é sobre aquilo que você ama e pode ensinar para resolver os problemas das pessoas. Então, se eu tenho uma paixão, se eu tenho um propósito, se eu tenho um objetivo claro na minha vida, eu quero ajudar outras pessoas, eu preciso criar valor para elas, que elas possam entender que aquilo que eu tenho a oferecer para elas vai resolver todos os problemas que ela tem ou os problemas que ela tem que eu possa resolver. Então, é importante que tudo que você oferecer para o seu cliente, seja seu produto ou serviço, ele deve estar completamente alinhado com a sua essência, com o propósito de vida que você tem para si. E se você não faz ideia do que fazer para empreender, se você não tem nenhum negócio online ainda e deseja começar do zero, então existem aqui 4 questões para você pensar, para você analisar. O que é que você mais deseja? Qual é a sua ideia? No que você é boa? Procure informações, contato com pessoas para te ajudar a identificar quais são suas habilidades. Lá naquela listinha que a gente fez no desafio anterior, pedir para você listar as suas habilidades, pede ajuda a pessoas próximas a você para dizer, no que eu sou boa aqui? Tem pessoas que são boas, eu, por exemplo, dizem que eu sou boa com organização, então pensei em ser personal organizer, por exemplo. Então, no que você é boa? Quais são as suas melhores habilidades aqui? E aí você tem a motivação, né? Quais áreas da minha vida eu preciso mudar? Por que eu quero desenvolver essa ideia? O que eu preciso mudar na minha vida a partir dessa ideia? E quais mudanças eu preciso fazer para alcançar o que eu desejo? Aqui já é a ação. Então você tem a ideia, a informação, a motivação e a ação. O que eu mais desejo, quais são as minhas habilidades, qual é a minha maior motivação e o que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero. Então, isso para quem quer abrir um negócio do zero, algum negócio digital do zero, que não tem nada ainda. Agora, se você já empreende e quer crescer, se você já tem um negócio e deseja escalar, crescer, aumentar o seu negócio, também vamos partir dos mesmos princípios. Ideação, informação, motivação e ação. E pensando na ideia, qual o objetivo que eu tenho aqui, qual ideia que eu posso desenvolver para reduzir a minha quantidade de horas que eu já trabalho hoje. Se hoje eu trabalho 8 horas por dia, eu quero uma ideia de negócio que vai reduzir essa minha carga horária para que eu possa ter mais tempo para estar com a minha família. 2. Informação. Eu possuo o faturamento que eu quero ter hoje, ou o meu faturamento não é suficiente para eu ter a vida que eu almejo para mim e para a minha família. Então, essa é a segunda etapa. Motivação. Qual é o público que eu pretendo atingir? Eu consegui chegar até ele? Eu estou alcançando o público que eu desejo vender? E na ação, eu vejo o meu negócio com poder de crescimento, de escalar, ou está estagnado?
Ou seja, eu atingi um teto de faturamento que eu não consigo mais avançar, crescer, superar. Então, tudo isso aqui, todas essas ações aqui, para quem já empreende e deseja crescer. Pensar nessas 4 etapas, né, nessas 4 ações, para ver o que pode ser feito para melhorar o seu negócio. E aí você vai definir quem é você, aonde e como você pretende chegar e qual cliente você deseja atender. E para isso, você vai criar uma base, que é a missão, visão, valores e o seu posicionamento. Esse conteúdo eu não vou me aprofundar, porque a gente trabalhou ele ao longo do ano passado, tanto em oficinas, quanto nas mentorias individuais, quanto até no próprio livro, nos próprios livros também que a gente trabalhou isso. Então, eu não vou me aprofundar nesse assunto. Mas para você começar um negócio digital ou melhorar o negócio que você já tem, você precisa pensar na sua base, que é a base de uma marca, de uma construção de marca. Missão, visão, valores e o posicionamento, que é como você deseja ser visto pelo seu público. Uma vez que você definiu a sua base, você vai pensar nas metas, né? A meta SMART, ou seja, as suas chances de minimizar o seu fracasso e monitorar o seu progresso. Então, meta é importante para você ver como está se saindo as suas atividades, né? Como você está progredindo no seu negócio e o que pode melhorar. Então, as metas são importantes para você continuar o seu percurso de forma otimizada e assertiva. E aqui ele trouxe, né, os seus 6 exemplos de negócios online. Está com um erro aqui, depois eu conserto. Os 6 exemplos de negócios online no mercado de infoprodutos, ou seja, na venda de conhecimento. Então, o primeiro são o e-commerce, que são as lojas virtuais ou os marketplaces. Quem não conhece marketplace é o equivalente a um shopping virtual, né? Você tem lá o shopping com várias lojas. O marketplace é um shopping virtual que tem várias marcas atuando dentro ali daquele mesmo espaço. E se você quer abrir, então, um marketplace, uma loja virtual, ou seja, um e-commerce, você vai ter um investimento maior em estoque, produção e logística, porém o seu faturamento é imediato. Então, uma vez que você abre um e-commerce, você vai ter todo um trabalho de investimento maior, porque você vai ter que pensar no seu estoque, como você vai produzir, entregar o material, né, a questão da logística e tudo mais. Mas, em compensação, o faturamento é mais rápido. O segundo item são serviços de consultorias e mentorias. Isso é muito voltado para profissionais liberais, onde você gera valor e ganha valor como autoridade, que é o que eu trabalho aqui com vocês. O terceiro são os infoprodutos, ou seja, conhecimentos empacotados, são os treinamentos que eu citei lá no início, né? Que acabei criando, a gente fez os aulões gravados, e ali eu compilei aquele material e transformei num treinamento, num curso gravado, e disponibilizo em uma plataforma digital que as pessoas possam acessar, adquirir o curso e assistir quantas vezes quiser. Então, eles são altamente escaláveis, esse tipo de serviços, e pode ser vendido para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, enquanto você dorme, inclusive. Então, você pode empacotar aí áudios, e-books, cursos, treinamentos, assinaturas mensais, várias outras formas de material digital que você disponibiliza em algumas plataformas que tem toda a estrutura, né, toda a infraestrutura para armazenar o seu conteúdo e vender para você. Entre eles nós temos a Hotmart, a Eduz e o Kiwify. O meu material está no Kiwify. Então, esses infoprodutos são formas de você vender o seu conhecimento através de pacotes, né? Conhecimento empacotado. São você vender conhecimento para outras pessoas de forma escalável. Como afiliado, você pode ser um distribuidor online que ganha por comissão nas vendas. Então, dentro do mercado de infoprodutos, você pode ser um afiliado e vender por comissão. Então, por exemplo, eu tenho treinamento de branding, né, alguns treinamentos lá voltados para empreendedorismo e marketing e vendas. Você pode se afiliar à minha plataforma e vender esses cursos para mim e ganhar uma comissão. Então, é uma forma também de você ter uma monetização, um negócio digital, mesmo que terceirizado. Você pode ter uma franquia, né, o investimento inicial é um pouquinho maior, para usar uma marca que já está estruturada, já tem uma adesão pronta e já tem um modelo de negócio definido. Então, você tem também franquias online, não só as franquias reais, né, do mundo real, mas também tem franquias online
de empresas que já têm uma estrutura pronta, um modelo de negócio já desenhado. Você só vai adquirir a licença daquela franquia para vender como franqueado daquela marca. E também tem as publicidades online, né, que você pode vender anúncios para terceiros. Ali você ganha de acordo com a plataforma, aí de acordo também com a negociação que você vai fazer com o seu cliente. Se vai ser por visualização, vai ser por clique, vai ser por anúncio. Você pode, por exemplo, ter um site e dentro do seu site, com a ajuda do Google, né, Google AdSense, você pode vender anúncios dentro do seu site para outras empresas. E aí como é que vai ser a monetização? Então, existem várias formas, e essas foram 6 elencadas no livro. E aqui eu trouxe exemplo aqui também de 3 marketplaces, né, bem conhecidos, de e-commerce, que é o Shopee, a Amazon e o Mercado Pago. Você pode vender tanto produtos físicos quanto produtos digitais dentro dessas plataformas e tantas outras. E aí você consegue aí ter um negócio digital online que pode obter o sucesso que você almeja e a sua liberdade ali de tempo, geográfica e financeira. Então, são 6 exemplos de negócios online que o livro aborda. E para vender, você precisa de 3 elementos básicos: autoridade, audiência e engajamento. A autoridade é através de conteúdo e comunicação. Os conteúdos que você vai disponibilizar para o seu cliente, de forma que ele vá aprender sobre o seu negócio, né? Sobre o que você oferece para ele de solução. A audiência são as pessoas que seguem você, que são seus leads, né? São as pessoas que estão ali interessadas no seu produto, no seu serviço. E o engajamento é o relacionamento que você tem com essas pessoas dentro do ambiente online. E ao entregar o conteúdo valioso, você estará construindo autoridade com o seu público. Então, quando você cria conteúdo que seja valioso para ele, por exemplo, esse aulão aqui, os aulões do livro de cabeceira, são conteúdos que eu estou disponibilizando gratuitamente para quem me segue, quem ainda não me conhece, quem quer conhecer. Então, eu estou criando conteúdo valioso, eu estou gerando autoridade através da minha comunicação, do meu conhecimento, para quem está interessado em adquirir as soluções que eu ofereço. Então, você precisa de autoridade, audiência e engajamento, ok? E aí, vamos para o desafio 4, que é sobre o negócio, né? Vamos agora começar a pensar no negócio. Com base naqueles 6 modelos que eu apresentei, identifique qual é o seu perfil de negócio e pesquise quem está no mesmo segmento que você, para você compreender como é que funciona a dinâmica. Vai descrever em detalhes o que você pretende vender, como será a sua entrega, quais são os custos para você adquirir tal produto ou serviço, qual o público que você deseja atingir. Então, tudo isso dentro de um daqueles 6 modelos de negócio. Descreva qual a grande promessa do seu negócio, os seus pontos fortes e fracos, em comparação à sua principal concorrência. Então, quando você vai pesquisar o público, você vai pesquisar também o mercado. Então, você vai identificar quem são seus concorrentes próximos ali sobre o que você deseja empreender. E ali você vai ver o que você tem de melhor e o que você precisa melhorar para concorrer ali com o mercado. Então, digamos que você deseja ser um afiliado de um produto digital. Então, você vai pesquisar outros afiliados que estão também nessa mesma trajetória que você, ver o que ele oferece, o que você pode melhorar e o que você tem de melhor e que precisa ainda se ajustar em relação a esses concorrentes. E aí você vai desenvolver o seu plano de negócio. Vai desenvolver como é que você vai entregar, primeiro o que você vai vender, né? O que você pretende vender, como você vai entregar esse seu produto ou serviço, quais são os custos que você vai ter com aquilo para iniciar o seu negócio e quem é o público que você quer, para quem você quer vender. Então, tudo isso aqui já pensando no planejamento do seu negócio em si, dentro daqueles modelos que eu apresentei, ou se você tiver outro modelo de negócio que viu na internet e gostaria de ter interesse em desenvolver, faça pesquisa sobre aquilo que você quer desenvolver, para saber como é que está o mercado, para entender melhor a dinâmica desse mercado. Ok? Então, desafio 4 fechado, vamos para o capítulo 5. A lógica do mundo mudou. O lucro é algo limitado e que se esgota ao final da venda. Já o valor é um multiplicador da sua empresa e automaticamente ele gera lucro. Ou seja, o lucro é diferente de valor. O lucro está relacionado diretamente à venda. Já o valor ele está relacionado com a percepção que o público tem sobre o seu negócio. E é o valor que vai definir automaticamente
o lucro que você vai adquirir, né, que você vai obter. O valor é o grau de benefício percebido pelo cliente por toda a experiência que você proporciona a ele. É papel de um negócio de sucesso buscar sempre gerar o máximo de valor para os seus clientes. Afinal, onde há valor, o dinheiro vem naturalmente. Então, quando você gera valor para o seu cliente, automaticamente a venda acontece. Ela vem de forma natural, porque o cliente já entendeu que aquilo é importante para ele. Ele já foi nutrido, já foi alimentado, já foi educado sobre o que você oferece para ele, para resolver, para atingir, né, a necessidade que ele tem, para alcançar a transformação que ele almeja na vida dele. Audiência e autoridade. A audiência é a quantidade de pessoas interessadas no que você tem a oferecer e que podem se tornar seus clientes. Então, a audiência não trata apenas do cliente, mas de todo o processo daquele que vai se tornar o seu cliente, desde aquele visitante até aquele que fechou a venda com você. A autoridade. Para ter autoridade sobre a sua audiência, mantendo-a fiel a você, você precisa de frequência e consistência no seu conteúdo. Então, você precisa estar sempre ali presente, contando a sua história, falando do seu negócio. Lembra da paixão? A paixão de falar o tempo todo sobre o seu negócio? Essa é a frequência, a consistência que está sempre ali na mente do seu cliente. A autoridade, ela é uma das formas mais poderosas de mostrar o valor. E como você mostra a autoridade? Falando sobre quem você é, o que você faz, e que as pessoas também endossam isso que você falou através de depoimentos, de prova social. Então, a autoridade, ela é uma das formas de você demonstrar o valor do que você oferece. Empresas são feitas de pessoas, né? Nós já sabemos disso. Ele fala, inclusive, que não existe B2B, existe B2C, porque por trás de uma empresa tem uma pessoa ali, tem alguém sentado na cadeira representando aquela empresa. Então, em toda empresa existem pessoas das quais você precisa convencer, encantar e influenciar, pois atrás da cadeira existe um ser humano que toma decisões. Foi justamente isso que eu acabei de dizer. E as pessoas, elas querem se comunicar e se relacionar com outras pessoas. E para isso, é preciso humanizar a comunicação com o seu público. Então, não adianta você ter uma empresa se você está comunicando como pessoa. Por isso a importância da personalidade da marca, né? A importância de você ter um porta-voz, aquele que vai representar a sua marca personificada num ser humano. Então é importante você trabalhar a humanização da sua marca, né? A comunicação com outras pessoas, porque, como o autor diz, não existe B2B. As empresas estão sempre ali representadas por um ser humano, por uma pessoa atrás da cadeira que toma as decisões. Venda sem vender. As pessoas querem uma transformação. Ao invés de vender um produto, venda a sensação que aquele produto desperta nas pessoas. Entregue conteúdo valioso, desperte o desejo ou a necessidade, mate as objeções e encaminhe para a venda. E aqui eu trouxe um exemplo de um difusor aromático. Ao invés de você vender o difusor em si, você vai vender a sensação que esse difusor desempenha no universo daquele cliente, né? Você vai vender o cheiro, o aroma, e não o produto em si. É assim que você vende. Você vai vender a transformação que você proporciona na vida daquela pessoa, e não o produto físico ali em si, mas aquela transformação que ela almeja. Porque as pessoas só compram por dois motivos: ou porque elas precisam, ou porque elas estão com algum desejo latente. Então, existem essas duas formas: ou compra com os olhos, ou compra com a necessidade. E ele fala um pouquinho sobre o funil de vendas, né, que trabalha bastante essa questão do conceito de venda, de geração de valor. E o funil, ele é uma estrutura de conteúdos que você vai oferecer ao cliente do início até a venda. Então, no topo de funil, nós temos os desconhecidos. São aqueles visitantes. Os desconhecidos não chegam assim do visitante. É aquele que chegou por acaso dentro do seu. Caiu lá no seu site, por exemplo. Então, ali você vai atrair ele através de algum conteúdo que desperte o seu aprendizado e principalmente a sua descoberta. Ele não te conhece ainda. Ele chegou ali através de alguém ou por acaso bateu ali no seu perfil e viu o seu produto. Então, o que tem ali que possa atraí-lo para que ele possa descobrir a sua existência? Mais embaixo nós temos os visitantes,
que são onde você vai converter em alguma coisa. Converter é quando ele passa a tomar alguma ação a partir daquilo que você oferece. Então, ele vai reconhecer aqui um problema que ele tem a partir de alguma informação que você disponibilizou, assim que ele visita o seu perfil, por exemplo. Lá no meio você tem o lead, é quando você aproxima através do seu conteúdo e que ele passa a considerar o seu produto como solução para a necessidade dele. Então, ele aqui já está bem próximo da venda. Então, você vai aqui, no meio do funil, criar conteúdo que vai fazer com que ele considere comprar de você. E, no fundo, é a conversão. É quando você finalmente encanta o seu cliente. É quando ele decide comprar de você, ao invés da concorrência. E aí eu pergunto, se é tão caro conquistar um cliente, por que você não deveria mantê-lo? Então, é muito mais barato você manter o cliente que você já conquistou do que passar por toda essa etapa do funil para conquistar um novo cliente, não é verdade? E as 3 objeções clássicas e como quebrá-las com os gatilhos certos. Gatilhos mentais são gatilhos muito utilizados no marketing para quebrar objeções, para tentar converter o cliente em uma venda. Porque as objeções são dúvidas, né? São incertezas que o cliente tem para decidir a compra. Então, esses gatilhos eles são importantes na hora de você quebrar essas objeções que aparecem no caminho. Então, as 3 principais objeções, ou as mais clássicas de quebrar, são, primeiro, eu não confio no vendedor. Então, você vai criar o gatilho da autoridade. Vai dizer para ele por que ele deve comprar de você, por que ele deve confiar em você. Então, esse é o gatilho da autoridade. O segundo gatilho é para aquele que diz que não precisa do seu produto agora. Depois eu volto aqui, depois eu compro. Então, esse é o gatilho da escassez e urgência, que vai fazer com que ele não perca muito tempo pensando se vai comprar ou não. E o terceiro é aquele que acredita que aquilo não é para ele. Esse produto ou esse serviço não é certo para mim. Então, você usa o gatilho da prova social, com os depoimentos de clientes, com um case de sucesso de algum projeto que você desenvolveu e vai mostrar para ele, que aí ele vai pensar, realmente isso aqui faz sentido para mim. Então, esses são os 3 gatilhos clássicos, 3 objeções clássicas e os gatilhos para quebrar essas objeções. Carolina Caribé. Não, eu não estou dando conhecimento de graça para as pessoas. Eu estou mostrando para elas o que elas não sabem. E se quiserem saber mais, vão me contratar. Isso aqui é um comentário de uma cliente do autor. Ela estava disponibilizando alguns serviços gratuitos sobre o negócio dela. E aí, em certo momento, alguém perguntou, mas você está dando as coisas gratuitamente? Como assim? Ela, não, eu não estou dando conhecimento de graça, porque eu preciso mostrar para elas aquilo que elas não sabem. Eu preciso despertar nelas o desejo de conhecer, o desejo de saber aquilo que elas não sabem e que pode se tornar um problema para elas. Agora, se elas quiserem se aprofundar nisso e querer e desejem saber mais sobre aquele produto ou aquele serviço, eu não me recordo qual foi o negócio dela, elas vão me contratar. É isso que ela estava fazendo, gerando valor. Ela estava lá no funil de vendas, ali despertando o desejo das pessoas para que elas possam entender quais eram levando em consideração que ela tem uma solução para resolver o problema delas. Então, essa frase sintetiza bastante o funil de vendas. Você gera valor de forma gratuita para, no final, você converter aquilo num cliente. Você vai oferecer conteúdo valioso para ela e ela vai entender que aquilo que você oferece de solução é importante para resolver um problema que ela tem. Só que ela não vai resolver sozinha. Ela precisa se aprofundar ou de alguém para orientar. E aí, nesse caso, ela vai contratar o profissional que ela já conhece, porque já conquistou a confiança, né? Já tem confiança por conta de todo aquele trajeto que ela percorreu ali no funil. As comunicações que você fará para o seu cliente servem para 3 coisas: matar objeções, gerar relacionamento e valorizar os seus produtos. Em determinado momento, você oferece ao cliente uma oferta irresistível e é nesse momento que ele estará preparado para comprar. Então, quando você disponibiliza conteúdos valiosos para o seu cliente de forma a educá-los, você vai estar ali matando as objeções iniciais, aquelas clássicas que eu falei, e você vai ali gerar relacionamento com o seu público, porque você vai estar sempre ali comunicando com ele,
falando para ele sobre as situações que fazem parte do dia a dia dele, que estão, de certa forma, sendo importantes para ele considerar aquilo como uma possível solução para um problema que às vezes nem percebe que tem, e você está valorizando o seu trabalho. E aí, em determinado momento, quando ele já está conquistado, ou quase conquistado por você, você vai oferecer uma oferta irresistível. E aí, nesse momento, ele pode comprar de você, porque ele já está preparado, ele está nutrido desde o início. Você não pode falar do problema, tem que apontar os sonhos e desejos do cliente, mostrar a solução e encorajá-lo para buscar a solução. Criando pequenas etapas na cabeça dele, você dá pequenas vitórias para encorajá-lo a chegar até o fim. E aqui ele cita no livro a história do deserto, né? De uma caminhada turística no deserto, quando todos já estavam cansados de caminhar, o guia chega e fala: quem quer chegar no topo mais alto da montanha para ver a paisagem? O objetivo deles era ver a melhor paisagem do deserto. Por mais cansados que eles estavam, eles não queriam deixar passar essa oportunidade única. Então, o que eles fizeram? Mesmo cansados e exaustos, eles continuaram caminhando. E aí, na metade do caminho, o guia grita: é logo ali, quando na verdade a gente tinha uma trajetória muito grande. Mas o que ele estava fazendo? Estava incentivando as pessoas a não desistirem, a encontrar a solução, que seja, qual era o objetivo final? Ver a melhor paisagem do deserto, que era o objetivo que eles tinham desde o início. Então, ele concedia pequenas vitórias ao longo da caminhada para encorajar essa galera, né, esse grupo de pessoas, para alcançar o seu objetivo, mesmo diante de tantas dificuldades, o cansaço, a sede, a fome, enfim. Então, esse foi um exemplo prático, uma analogia que ele fez para falar sobre que você não deve dizer o problema para o seu cliente, não deve falar sobre o problema, mas sim apontar quais são os objetivos, os desejos que ele tem, mostrando a solução, encorajando ele a seguir esse caminho. Foi o caso aqui do exemplo do deserto. Leve o seu cliente do estado atual para o estado desejado. Você precisa estar ao lado dos seus clientes, mostrar como vai ajudar a resolver os problemas que eles têm, indicar aonde eles querem chegar e de que forma isso vai acontecer. Esse é a sua função como um vendedor, como uma vendedora online. Você vai estar sempre ali acompanhando o seu cliente, direcionando ele para alcançar o objetivo final. E aí vamos falar sobre alguns conceitos também relacionados com o online. Tráfego é a quantidade de pessoas que acessam o seu site ou te seguem nas redes sociais. Tráfego é aquele movimento, né? Que as pessoas chegam, seguem, compartilham, acessam o seu perfil, deixa lá uma impressão, que aí vem a conversão, que é quando ele se cadastra na sua lista ou compra o seu produto. Esses elementos eles são essenciais para analisar os resultados da sua campanha de divulgação. Então, quando você faz uma campanha de paga, né, tráfego pago, enfim, uma campanha de publicidade paga online, ou até gratuita também, né, chamado orgânico, você precisa entender alguns conceitos para saber como você vai analisar o desempenho das suas campanhas e ver onde você está precisando melhorar e o que está gerando resultado, né, que está saindo, que está gerando resultado positivo para você, e aquele que não está sendo atingido, como é que você vai fazer para melhorar. Agora vamos falar sobre a estrutura do funil. O seu papel, ou seja, o papel do funil, é mover a pessoa do estado atual para o estado desejado. Então, nós temos ali o topo meio de um funil. No topo, nós temos os desconhecidos, que vão ali conhecer o seu trabalho, né? Ele vem através do aprendizado e descoberta. Aqui você vai criar conteúdos para atrair esse visitante, né? Essas pessoas desconhecidas que chegam até o teu perfil. Então, você precisa aqui criar um conteúdo que resolva dores e atraia ele para o seu negócio. Uma isca digital pode ser um checklist ou um conteúdo informativo, algo simples e fácil de atrair. Ainda no topo, mais perto, chegando no meio do funil, nós temos os visitantes, que já estão na fase de reconhecimento do problema. Aqui você precisa convertê-lo através de uma recompensa digital. Pode ser um e-book, pode ser um mini treinamento, enfim, pode ser um produto ou um serviço simples e prático que ele vai adquirir em troca
de deixar algumas informações para você. Ou seja, você vai trocar com ele uma recompensa digital. Ele vai preencher um formulário com os dados dele, em troca ele recebe alguma coisa. Pode ser um e-book, por exemplo. Já no meio do funil, nós já temos os leads, são aqueles que já consideram o seu produto como uma solução para eles. E aqui você vai aproximá-lo através de uma oferta irresistível. Nesse caso aqui da oferta irresistível, você vai ofertar um produto muito mais baixo que o valor dele tem, né? Muito mais baixo que o valor real, mas que tenha muito mais baixo de preço, mas com um valor alto percebido pelo cliente. Então, tem um produto X, você vai vender por um valor inferior, mas que vai trazer um valor percebido. E no final nós temos o fundo do funil, que são os clientes, aqueles que já estão com o poder de compra na mão, né? Já estão com a decisão de comprar de você. Aqui você vai encantá-lo, oferecer uma oferta principal, maximizando os seus lucros. Aqui vai entrar o seu high ticket, ou o seu produto de maior valor e percepção. Só voltando aqui. Tá, perfeito. Então, para fechar o capítulo 5, nós temos o funil, né, como desafio. Você vai montar o seu funil de vendas. Eu trouxe aqui um exemplo do meu funil para você entender. Então, na primeira etapa, eu vou oferecer uma isca digital, um checklist. Na segunda etapa, eu vou oferecer uma recompensa digital, ou seja, ele vai deixar os dados dele, o nome, o e-mail e o telefone de contato. Em troca, ele vai baixar um e-book sobre um determinado produto, sobre um determinado tema relacionado lá com o checklist. Na terceira etapa, eu vou ofertar o meu produto irresistível, aquele que tem um preço que se tornou acessível para gerar um alto valor para o meu cliente, né, para o meu lead visitante. Então, aqui eu vou oferecer um treinamento por um custo acessível. No fundo do funil, né, que é a etapa 4, eu vou trazer aqui para ele o meu produto principal, que está relacionado lá desde o início. Então, eu vou trazer uma consultoria ou uma mentoria, que é o valor máximo da minha oferta. Então, eu vou trazer para ele, dentro de cada uma dessas etapas, um benefício que gere uma transformação para o meu cliente. Então, com base nesse exemplo, você vai montar o seu funil de vendas, pensando nas 4 etapas do funil: a isca digital, a recompensa, o produto irresistível e o seu produto principal. Ok? Agora vamos entrar no capítulo 6. Passos para criar um negócio e um estilo de vida independente de mecenas. Tenha claro aqui qual é o seu propósito de vida e como a sua empresa atende a ele e aos problemas do mercado. Missão, visão, valores. Aqui você tem as bases, né? A base da construção de sua marca. Missão é a sua razão de existir como empresa. Visão é como você quer ser visto e o que deseja conquistar. E os valores são o suporte ético e moral para executar a missão e chegar à sua visão. Esteja sempre aliado aos valores que você definiu. Isso daqui é a base para a construção de qualquer marca. Eu não vou entrar em assunto detalhado, porque nós trabalhamos isso em oficina, nos livros anteriores no ano passado. Mas tendo essa base bem definida na sua mente, você consegue trabalhar os outros pilares da sua marca. Construa conhecimento sobre o seu nicho e principalmente conheça a sua persona. Entenda as suas dores e a partir delas ofereça conteúdo. Quando você resolve o problema do cliente, torne-se autoridade para ele, ativando o gatilho mental da reciprocidade, pois você lhe deu algo e ele se sente na obrigação de lhe devolver algo em troca, seja comprando seu produto ou te indicando para os amigos. Onde o seu público estiver, seu conteúdo deve estar. Então, quando você entende a dor do seu cliente e propõe uma solução para ele, ali você se torna autoridade para aquele cliente e ele se sente obrigado a te recompensar de alguma forma, através do gatilho da reciprocidade. Então, mesmo que ele não compre de você, e de alguma forma ele vai tentar te recompensar, indicando para os amigos dele, por exemplo. E aí temos o momento bingo, que é quando você conhece o seu cliente mais do que ele mesmo, e dessa forma você consegue conquistá-lo, mostrando que o conhece e como pode ajudá-lo. Quando você conquista o seu cliente, você finalmente atinge o clímax, né, que é o momento bingo. Conquiste cliente conquistado é venda realizada na certa.
E aqui eu listei alguns dos principais gatilhos mentais para quebrar as objeções, que são as dificuldades que o cliente tem na mente dele para considerar a sua oferta. Então, nós temos o gatilho da autoridade, da história, quando você conta uma história que envolve aquele cliente. O gatilho da autoridade, quando você se mostra capaz e consciente do que você está falando para o seu cliente. Gatilho da escassez, da comunidade, da prova social, que são os depoimentos. Gatilho da antecipação, quando você oferece uma oferta arrasadora ou uma oferta irresistível antes do negócio ainda ser lançado, né, antes do lançamento do produto. O gatilho da reciprocidade, que a gente acabou de falar. Gatilho da surpresa, da emoção, da segurança, da repetição, da exclusividade, da intimidade e da urgência. Existem diversos outros gatilhos. Se você der um Google, vai aparecer vários. Eu listei alguns que estão no livro e dentro do livro você, inclusive, ainda tem a explicação, né, de cada um desses gatilhos. Inclusive, vou deixar aqui na descrição também o link do Spotify com o audiolivro, onde eu leio cada um desses capítulos do livro na íntegra, para vocês ouvirem enquanto empreendem. Faça a diferença no seu mercado e você será reconhecida e recompensada. Seja remunerada pelo valor que você gera para os seus clientes e não pelas suas horas. Quando você entender o poder de compartilhar o seu conhecimento e sua experiência, você vai descobrir quanto vale a sua hora e o impacto que a sua informação causa na vida dessas pessoas. Se vender um produto físico com um produto digital agregado, você amplia sua margem de lucro. E a internet, ela é um campo sem limites, onde existem infinitas possibilidades. No exemplo aqui do produto físico com produto digital agregado, eu posso dar como exemplo você que trabalha na confeitaria, que vende doces. Crie um e-book de receitas de doces e entregue para o seu cliente. Aqui você vai estar agregando e aumentando a sua margem de lucro quando você entrega um produto físico com um produto digital agregado. Vender é a arte de matar objeções, que são as barreiras da mente do seu cliente e que precisam ser educado e que ele precisa ser educado e conquistado com o seu conhecimento. A verdade é que as pessoas gostam de comprar, mas ninguém gosta de que algo lhe seja vendido. Quem aqui nunca se incomodou quando você recebe um e-mail ou principalmente no WhatsApp alguém te ofertando algum serviço, algum produto sem você ter solicitado? Não é chato? Então, nós sabemos que a gente gosta de comprar, mas nem sempre a gente gosta de que algo nos seja vendido, principalmente quando a gente não solicitou aquilo. Ou às vezes quando a gente nem tem noção de que precisa daquilo, não é? Bom, então fechando aqui o capítulo 6, vamos para o desafio dos gatilhos mentais. Uma vez que você definiu o seu funil de vendas, naquele desafio anterior, agora você vai pensar nas possíveis objeções que os clientes podem ter sobre os seus produtos e escolha um gatilho mental para quebrar cada uma dessas objeções que você levantou. Esses gatilhos serão comunicados na produção de conteúdo das suas divulgações, seja na rede social, seja na mensagem do WhatsApp, seja no e-mail marketing, ou até mesmo na sua página de vendas ou no seu pitch de vendas, ok? Faça esse desafio e veja quais são as possíveis objeções que os clientes terão sobre o que você pretende vender. Capítulo 7. Acompanhe os seus resultados e não tenha medo de mudar de direção. Planeje o mínimo necessário e não o máximo possível. Planeje o suficiente para que o seu negócio possa alavancar. A automação é quando você entrega a mensagem segmentada e inteligente dentro do seu funil de vendas. E quando você automatiza algumas das suas ações, nas suas campanhas de divulgação, e entre elas eu cito aqui o exemplo da lista de transmissão do WhatsApp, você vai eliminar algumas etapas do seu processo. Entre elas, o trabalho manual, ao invés de você mandar uma mensagem para cada um, você vai poder mandar essa mesma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, você vai escalar a sua mensagem atingindo um número muito maior de pessoas com um disparo único. Além disso, você vai permitir segmentar a sua oferta para cada tipo de cliente diferente. Então, você vai pensar em ofertas preparadas na medida certa para cada perfil de cliente que você tenha.
E você ainda permite controlar a performance dessa oferta sobre a sua audiência, através das métricas, né? Onde você vai observar o que funcionou e o que não funcionou, o que gerou resultado e o que não gerou resultado. E as 4 bases de um projeto. Como é que funciona, né, a gestão de um projeto? Você precisa primeiro de pessoas, então é importante ter um bom relacionamento interpessoal entre você, seus colaboradores e parceiros. O projeto em si ele precisa de organização da estrutura para ser executado. Desculpe. Então você precisa trabalhar o seu projeto em etapas, separar em etapas menores e organizá-las em fazer, em processo e concluído. E, por fim, as ferramentas para você controlar o seu fluxo de trabalho e compartilhar com os seus envolvidos, né? Com as pessoas que estão envolvidas no seu projeto. E o que eu preciso fazer para chegar à minha meta? Gerenciar um projeto envolve ajudar o seu psicológico a continuar motivada com pequenas vitórias que você registra ao término de cada tarefa. Por isso que cada tarefa tem a etapa para fazer, fazendo e feito. Porque quando você consegue executar cada uma dessas tarefas, você tem uma sensação de vitória, uma motivação para continuar executando as tarefas que estão pendentes. E os empreendedores de sucesso, eles não veem barreiras, eles veem apenas etapas a serem concluídas para chegar ao seu destino. Quem dita os nossos resultados é a nossa cabeça, é a nossa mente, o nosso psicológico. Pensamentos mudam comportamentos, que geram ações e, consequentemente, criam resultados. Tenha metas para tudo. Sem metas é impossível saber se o seu negócio está crescendo, pois elas servirão de termômetro para saber se você precisa mudar de rumo ou investir mais na estratégia que você criou. Então é importante que você trace metas em tudo que você vai executar na sua empresa, desde um pequeno investimento inicial até um grande projeto. Porque nas metas você vai entender como está o desempenho do seu desenvolvimento e o que precisa ser mudado e o que está funcionando e não precisa mexer. E aí você vai ter como evoluir e melhorar ali o seu projeto. E aqui eu trouxe, né, o conceito da meta SMART, que é muito amplamente utilizada dentro da gestão de negócios, da gestão de projetos. Então ela precisa ser específica e para você especificar o seu projeto, a sua meta, isso é definido em números, né? Você vai definir um valor específico em números para alcançar a sua meta. Ela precisa ser mensurável, ou seja, você precisa saber qual é a unidade de medida para metrificar a sua meta. Ela precisa ser executável, você vai escrever exatamente o que você precisa fazer para atingir essa meta. Ela precisa fazer sentido para você, ou seja, ela tem que ser relevante, estar alinhada com os seus objetivos de vida e definir uma data específica para ser concluída. Então, eu trouxe um exemplo aqui da minha meta de 2026 para o nosso clube de assinatura. Então, a meta específica é trazer 60 empreendedoras, ou seja, o valor em números e a unidade de medida, aqui 60 inscrições, né? 60 adesões. Para o Clube Empreenda com Sucesso, por meio da campanha Amiga Indica, entre os meses de janeiro e dezembro deste ano. Então, aqui eu coloquei o que eu vou fazer? Vou incentivar as integrantes do meu grupo a trazer cada uma, pelo menos uma amiga por mês, até a gente atingir a meta de 60 no final. E está alinhada com o meu objetivo? Sim, porque o meu objetivo aqui com o clube de assinatura é empoderar o negócio de empreendedores que estão em fase de desenvolvimento ou fase inicial do seu negócio. E o tempo, né? O time base, ou seja, tem uma data específica. Até o final do ano a gente precisa trazer, né? A meta é trazer 60 mulheres até o final do ano para o clube. Então, isso aqui é um exemplo prático de como funciona a meta SMART na prática. Né? Redundante até, prático na prática. Bem, continuando. Todo negócio requer investimento, seja de tempo ou de dinheiro. Se você tiver ambos, irá muito mais rápido, mas se não tiver nenhum, será muito mais difícil sair do lugar. Tendo segurança, porém, não tenha medo de investir. Estude primeiro o seu cliente e depois haja. O seu foco ao iniciar um negócio online deve ser o de gerar muito valor, conhecer intimamente a persona do seu cliente
e tirar um conteúdo que a ajude em suas dores para que ela atinja os seus sonhos e desejos. Não se trata apenas de negócios, mas de relacionamento. Ao criar um produto digital, de qualquer formato que você escolha, que vai resolver os problemas das pessoas e, ao mesmo tempo, educá-las, vai valorizar a sua hora, pois você passa a ser paga mais uma vez pelo valor que gera nelas e não pelas suas horas trabalhadas. É justamente o relacionamento que você vai criar com esse público que vai valorizar o seu trabalho e vai te pagar, né, te trazer o retorno que você almeja. O que separa você dos seus sonhos e objetivos não é a distância que você está deles, nem a velocidade com que vai percorrer essa distância, mas saber que está no caminho certo quando você estabelece as suas metas e gerencia os seus resultados. O desafio 7, vamos aqui projetar a sua meta SMART. Você vai planejar o que você deseja alcançar nesse ano de 2026. Mas lembre-se, a sua meta precisa ser específica em números, mensurável, fácil de atingir, coerente com o seu propósito e precisa de uma data limite para acontecer. Você pode tirar o seu sonho do papel hoje ou rever a sua estratégia para o novo ano. Você decide, tá? Capítulo 8. Crie a sua vida. Se focarmos em algo, tudo vai conspirar a favor, principalmente porque toda mudança é para melhor. Aqui eu lembrei do livro que nós lemos em outubro, chamado O Sucesso Não Ocorre por Acaso, do Dr. Laí Ribeiro, onde, inclusive, eu trouxe o meu mantra, que é: quando você deseja algo, todo o universo conspira a seu favor. E está bem sintetizado aqui nessa frase. É possível quebrar padrões, é só uma questão de visão e mentalidade. Você precisa virar a chave mental para sair de toda essa escassez a qual foi condicionada. Aqui também tem um trechinho do livro que nós lemos em julho, se eu não me engano, que é o Mindset. E em breve irei disponibilizar o aulão desse livro aqui no YouTube, ok? Bom, aprenda a enxergar o mundo com os olhos daqueles que lutam com os desafios diários e, a partir daí, escolha o seu modelo de negócio que lhe dê as 3 liberdades. Liberdade de tempo, a hora que você quiser, com processos otimizados. Você pode trabalhar em qualquer horário que você desejar, desde que você consiga otimizar os seus processos. A liberdade geográfica, onde você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo com acesso à internet. E a liberdade financeira, onde você pode vender para milhares de pessoas até enquanto você está dormindo. Vide o exemplo dos infoprodutos. O método proposto pelo autor neste livro é um sistema que entende a psicologia humana e o que é preciso para vender, usando como base o universo online e técnicas de marketing. E aí, você está pronta para dar o primeiro passo? Fechando o livro com o capítulo 9. Eu criei a minha vida e desejo o mesmo a todos. Criar seu negócio de sucesso significa ter mais tempo, mais liberdade e poder aproveitar cada minuto da vida. Não perca seu tempo, porque ele não volta. E aqui, né, o autor fala do livro que nós lemos em janeiro, A Tríade do Tempo, Christian Barbosa. A vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. Só vale a pena gerenciar o seu tempo e ter disciplina com as suas tarefas se através delas houver um grande sonho. E aqui eu trago uma reflexão minha. Assim como o autor, o meu propósito aqui com vocês é fazer as pessoas conseguirem realizar os seus sonhos a partir do empreendedorismo, por meio de estratégias digitais para alavancar os seus negócios. E você? Qual é o seu propósito? Mentalidade é tudo para fazer uma mudança e criar uma nova vida. Não podemos viver algo que não conseguimos visualizar. Você é muito maior do que imagina. Acredite muitas vezes, você subestima o seu potencial e não tem noção do que é capaz de fazer. Busque estar próximo de pessoas que acreditam em você e que ajudem a colocar a sua ideia em prática. A mudança começa hoje.
Pense fora da caixa agora e empreenda. Trabalhe com propósito e construa sua identidade livre. Seja uma empreendedora de sucesso. E assim eu encerro o nosso livro de cabeceira desse tema, né, do ano de 2025, e espero encontrar você no próximo livro. Até a próxima!